Vinheta de abertura. Pigmentos Ribeiros se unem. Eles formam o Museu de Arte de São Paulo, escrito à esquerda, contando a nossa história. Pigmentos brancos, dourados e cinzas formam outras fachadas de museus, escrito à esquerda, preservando as nossas memórias. Pigmentos cinzas formam a pirâmide de Virtude na França, escrito à esquerda, de olho no futuro. No centro, em letras vermelhas e de forma, museus, restaurar e reviver. Sequência de imagens. A parte interna de diversos museus mundiais, com seus quadros, esculturas e estruturas em exposição. O museu envolve história. Gustavo Henrique Ele de envolve Oliveira, advogado. preservação da história, de valores, também de bens culturais e materiais, mas não só. Quando a gente fala em tradição, a gente não está falando de um bem cultural corpóreo, a gente está falando de um bem cultural imaterial, não corpóreo, né, que também precisa ser preservado. Essa preservação, ela está ligada à nossa história, né? Uma cidade onde não se preserva o seu patrimônio, onde não há uma preocupação com a preservação do patrimônio histórico e cultural do lugar, é uma cidade que vai ver sua história e sua memória se perder com o tempo. Como é que um povo vive sem história e sem cultura, né? Como é que você consegue passar os séculos se você não tem nada para contar, né? Se você não guarda toda essa historicidade, toda essa comunicação, toda essa forma social que existia nos séculos passados, você perde um pouco da sua identidade. Os museus hoje eles se configuram, né, Larissa como Torres Graça, gerente de projetos da equipamentos Fundação de grande Roberto importância, não só no Brasil como no mundo, né? Então a gente vê toda essa dedicação do turismo ao setor de museus, porque de fato eles reúnem elementos que traduzem aspectos daquela cultura, né? Então, ao visitar museus, de certa forma você está conhecendo melhor aquele local que você está visitando. Considera-se museu toda instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de valor artístico, histórico, essa etc. ideia de preservação de um patrimônio, né, histórico, artístico, paisagístico, científico, técnico também, né, e que acaba constituindo um acervo, né? Então, o museu está ligado à preservação, à história e a um acervo, que é um conjunto de bens. A gente encontra os museus, esses museus tradicionais, os museus históricos, os museus afro-brasileiros. A gente tem o Museu do Doce, em Pelotas. A gente tem na Bahia o Museu de Gastronomia da Bahia. O ano passado, se eu não estou enganada, também foi criado o Museu da Gastronomia de São Luís, no Maranhão. Então, você tem o museu... você tem museus ligados à questão das roupas, não é? Você tem o Museu do Traje, também aqui na cidade de Salvador. A questão da tradição é muito importante, né? Tradição cultural em relação àqueles bens, se de valor paisagístico, se de valor histórico, de valor científico, né? Músicas. Então, tudo isso vai se constituindo no tempo. Quando se chega a um acervo que tem a ver com essa vocação original do museu, é que então, né, vamos pensar assim que há uma necessidade, inclusive, de preservação desse acervo, né, e de acesso a esse acervo para que, então, informações a respeito de um determinado tema, de uma determinada área, possam ser obtidas, né, até em sentido histórico aqui. E por isso que eles devem ser preservados. O acervo é público, né? Uma forma da população ter acesso ao que é patrimônio da humanidade, né? Não é Ariane Soeli Laveso, restauradora do Museu de Arte Contemporânea. Uma história de uma civilização, acho que é muito importante eles estarem acessíveis. Não pode haver restrição de acesso, né? Isso não significa que, por ser sem fins lucrativos, não possa haver onerosidade do ingresso. Pode haver onerosidade, né? A questão é que haverá uma meta de acessibilidade universal de diferentes públicos, né? Então, eventualmente, pode-se cobrar o acesso para alguns públicos, né? Aqueles, por exemplo, que podem pagar, né? Então, não é que todo museu tem que ter acesso gratuito. E, obviamente, que aqueles valores devem ser revertidos, né? Os valores decorrentes, por exemplo, dessa cobrança de acesso ao museu, acesso ao seu acervo,
né, devem ser utilizados, aplicados na atividade fim do museu, que é a proteção do seu patrimônio, do seu acervo. Desde 2009, o Brasil conta com o Estatuto dos Museus. A Lei 11.904 trata apenas de instituições sem fins lucrativos, sejam elas públicas ou particulares. A existência de um estatuto confere mais seriedade, segurança jurídica, estabilidade na disciplina de um tema pelo direito. Havia uma necessidade de se organizar de modo mais sistemático a atividade de proteção, né, da cultura, né, tendo em vista todo esse tema que envolve preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação, de coleções, né, de conjuntos de valor histórico, artístico, científico, técnico, de natureza cultural, né, no sentido bem amplo. O Estatuto dos Museus, ele passa a criar um sistema nacional de museus, né? O artigo 23 do Estatuto diz que os museus devem dispor das condições de segurança indispensáveis para garantir a proteção e a integridade dos bens culturais sob sua guarda. O artigo 66 do Estatuto, ele vai ser bem claro, dizendo que sem prejuízo das penalidades definidas na legislação, seja federal, estadual ou municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação, inutilização e destruição de bens dos museus vai sujeitar os transgressores, que são todos, né, como a gente percebeu, porque é uma responsabilidade solidária, né, às seguintes penalidades ou sanções administrativas: a multas simples e diárias, a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, isso no prazo de 5 anos, perda e suspensão de participação em linhas de financiamento e estabelecimentos oficiais de crédito, também pelo prazo de 5 anos, impedimento de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos e também a suspensão parcial de sua atividade. O Sistema Nacional de Identificação de Museus é uma plataforma que ajuda no mapeamento colaborativo, na gestão e no compartilhamento de informações. Para conhecer as 3.921 instituições cadastradas, acesse museus.cultura.gov.br. Para algumas pessoas, a visita a cidades brasileiras só está completa quando se conhece também museus locais. E o mais antigo do nosso país está no Rio de Janeiro. O Museu Nacional não é apenas o primeiro museu a ser fundado no nosso país, mas é também a instituição científica brasileira mais antiga que nós temos. Alexander Ele foi Kellner, fundado em 6 de junho de 1818 por Dom João VI. E olha que coisa bacana, ele, desde o início da sua fundação, a ideia principal, como estava no decreto real daquele tempo, né, que o museu estava sendo fundado porque o Dom João VI estava querendo propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil. O Museu Nacional, desde a sua fundação, e aí vão 203 anos, conseguiu uma grande coleção e conseguiu atuar justamente nessa área de procurar mostrar a diversidade de que nós temos, tanto do ponto de vista de ciências, né, que fazemos, mas também das diferentes populações que temos no país. Então, desde o início, o Museu Nacional tinha essa preocupação de fazer com que o seu visitante conhecesse mais o Brasil, inclusive fazendo essa comparação saudável entre as culturas brasileiras e as culturas de outras nações. Sequência de imagens. Museu de Arte de São Paulo durante o dia. Outros importantes museus do país são o MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, que chama a atenção pela sua arquitetura. Foi o primeiro museu moderno no país e reúne mais de 11 mil obras. A Pinacoteca de São Paulo, fundada em 1905, é um museu de artes visuais e o mais antigo da cidade. O Museu de Arte Contemporânea foi criado em 1963, quando a Universidade de São Paulo recebeu o acervo do antigo Museu de Arte Moderna. É uma instituição ligada ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária. Pessoas observam a explicação. A arte contemporânea, ela foge bastante do tradicional, né? A gente tem que lidar com materiais, assim, das diversas funções, procedências, porque o artista, ele tem essa liberdade maior, ele usa, né, mais materiais restauradora do Museu de Arte também, Contemporânea. ele desenvolve materiais, aproveita materiais que estão no mercado recente, e assim, é um grande desafio por causa
da especificidade da coleção, né, de arte contemporânea, lá do MAC USP, e é um acervo de 10 mil obras, né, sem contar que tem obras que tem mais de 200 peças, então é um volume bem grande de obras. E existe também um museu onde as obras se referem ao nosso jeito de falar. Exposição com visitantes. O Museu da Língua Portuguesa, ele foi criado, né, no início dos anos 2000, Graça, gerente como de projetos um dos primeiros equipamentos culturais, museus no mundo dedicados a um idioma, né? E a grande novidade do museu foi que ele traz a perspectiva da língua com essa visão dos falantes de língua portuguesa, né? Então ele não fala da língua de um aspecto gramatical, formal da língua, mas muito num aspecto social, antropológico, né? A importância da língua como esse elemento que nos une, né? O elemento sobre o qual a gente reflete, com nossa ferramenta, principal ferramenta de comunicação, expressão e entendimento do mundo, né? Então, o Museu da Língua Portuguesa também foi o primeiro museu no Brasil com uma tipologia mais experiencial, né? Então, os museus tinham até então um formato mais convencional de ser museus de coleção, de artefatos, de objetos, e o Museu da Língua Portuguesa, então, traz para o Brasil, é o primeiro equipamento que vem como um museu mais narrativo, mais audiovisual, mais interativo, né? E depois do museu, então, começa, né, uma nova linguagem, né, que já vinha acontecendo no mundo. Então, nós temos hoje vários equipamentos no Brasil que têm essa proposta narrativa, né, essa tipologia. Sequência de imagens. Museu Oscar Niemeyer. Sua estrutura é semelhante a um olho humano. Em Curitiba, podemos citar o Museu Oscar Niemeyer, com 7 mil obras nas áreas de artes visuais, arquitetura e design. Na Bahia, o Museu de Arte Moderna, localizado em um sítio histórico, recebe exposições de artistas consagrados no Brasil e no exterior. Em Brasília, a visita é ao Museu Nacional, obra de Oscar Niemeyer que integra o Conjunto Cultural da República. E em breve, a história do Supremo Tribunal Federal também estará aberta ao público no Museu do STF. Museu do Supremo Tribunal Federal. A história do Supremo ela está diretamente atrelada à história do nosso país, né? Principalmente no período da República, né? Nós temos a participação do Supremo sempre Thales de Barros como Paes, gerente da gestão da memória institucional um órgão do STF. Muito importante, né? Um poder que se posiciona para garantir ali o cumprimento da Constituição. Então, as pessoas terem acesso a curiosidades que elas não sabiam, por exemplo, de processos que tramitaram aqui, como também objetos, né? Por exemplo, mobiliário, elas poderem ter acesso a ver como é que era o mobiliário da época lá, da sede do Rio de Janeiro. São muitos itens interessantes. Temos aqui um item de mobiliário que é muito curioso, que é uma cabine telefônica, na qual os ministros se comunicavam lá na sede do Rio Branco, né? Antes de vir aqui para Brasília, eles utilizavam essa cabine telefônica. Hoje é meio impossível a gente pensar um tempo em que todo mundo tem o seu celular, né? Que naquela época todos os ministros tinham que utilizar o mesmo telefone para se comunicar, né, com as outras pessoas. Então, tem até um item muito interessante que nós conseguimos recuperar, que é a lista telefônica da época, que consta lá o único telefone, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, tem várias coisas interessantes que poderão ser acessadas aqui pelos visitantes, que vão trazer essa aproximação do cidadão com essa história que é tão rica, né? Não se pode deixar de citar também alguns museus internacionais que se destacam, como o Louvre e o d'Orsay, em Paris, o MoMA e o Guggenheim, em Nova York, o Museu do Prado, em Madrid, a Tate Gallery, em Londres, e o Museu do Vaticano, em Roma. Tive a oportunidade de conhecer museus Janaína Corvo, museóloga. na França, em Paris e em Madrid, numa viagem que eu fiz relacionada ao meu doutorado, e o que eu percebo das diferenças está muito ligada à própria estrutura dos espaços, o cuidado com a questão da segurança. Foi algo que eu vi muito, a questão da segurança, da organização desses espaços, do cuidado com o acervo. A gente chega no Museu del Prado, por exemplo, em Madrid, você tem todo um acervo de arte e toda uma segurança, todo um cuidado
quando o visitante chega, com relação a registro de imagem, com relação à proximidade com o objeto. Quando a gente chega em alguns museus no Brasil, você não tem tanto essa estrutura de segurança, por uma questão mesmo de, muitas vezes, o recurso, certo? A ausência de uma política pública de dar condição ao espaço também para construir essa segurança, construir toda essa estrutura. Sequência de imagens. Pessoas se abraçam e choram. Obra queimada é carregada em museu. De volta ao Brasil, 2 fatos recentes marcam de forma triste a nossa história quando se trata de instituições ligadas à cultura. Em 2015, um incêndio consumiu parte do prédio do Museu da Língua Portuguesa. Bombeiros combatem incêndio em museu. Como ele era um museu audiovisual, essencialmente, todo o conteúdo do museu foi preservado. Né? O maior dano que houve foi, de fato, ao patrimônio, né? O prédio, o museu, ele está instalado na Estação da Luz, que é uma das principais estações de trem, né, de São Paulo, e ela é um prédio muito simbólico, é um prédio que foi inaugurado em 1901, que tem uma arquitetura muito, muito imponente, é um patrimônio, né? Ele é tombado nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Larissa então Torres tem Graça, essa importância gerente de projetos da histórica para a Fundação paisagem, Roberto Marinho. não só de São Paulo, mas também como patrimônio brasileiro. Todo esse projeto da museografia foi revisitado e foi refeito. Então, felizmente, os impactos do incêndio puderam ser revertidos, e hoje o museu volta, né, com toda a sua potência, com toda a sua beleza e com novas camadas que foram acrescentadas nesse processo, tanto no conteúdo, mas também no próprio prédio. Sequência de imagens. Incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Em 2018, imagens do Museu Nacional no Rio de Janeiro, em chamas, chocaram o mundo. As perdas foram inestimáveis, mas o museu se recupera. Os nossos 12 milhões de insetos nós perdemos, como muito material Alexander etnográfico. Kelmer, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas o material lítico havia uma chance maior da sua preservação. E olha só, nós conseguimos vários sucessos. É importante, e aqui eu tenho que deixar claro, para não levar a pessoa ao engano, dos 20 e tantos milhões de exemplares que nós tínhamos, nós perdemos ou foram afetados em torno de 85%. É duro ouvir isso, mas essa é a realidade. Porém, existe uma maneira diferente de fazer essa conta, de você ter espécimes representativos das coleções que estavam no palácio. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem 100 borboletas e você recupera uma, você representa essas 100. Então, dentro das coleções que estavam no palácio, mais ou menos 46%, ou seja, perto da metade, nós tivemos peças emblemáticas de volta. Então, alguns fósseis raros, alguns meteoritos muito valiosos, alguma coisa de antropologia, a coleção da Teresa Cristina, da Imperatriz Teresa Cristina, de arqueologia, a nossa querida Luzia. Essa é uma brasileira de respeito e lutadora. Passou por poucas e boas nos mais de 10 mil anos que ela existiu e sobreviveu ao incêndio do Museu Nacional. Não tem como negar que 2 de setembro de 2018 deveria entrar no calendário nacional como um dia para reflexão. Porque a realidade é que todos nós temos que pensar como foi possível que o país deixasse aquela edificação com uma riqueza de mais de 200 anos ali dentro, à sua própria sorte. Para mim, do ponto de vista científico, foi uma perda muito grande. Mas acho que a perda maior foi para o país. Ficou muito feio para o Brasil ter abandonado o museu por tanto tempo. Só que também não adianta ficar chorando por essas situações. Temos que olhar para frente e trabalhar para reconstruir o museu de História Natural e Antropologia como dos melhores que existe no mundo. Fóssil de dinossauro exposto no museu. E além de cuidar para que tragédias como essas não se repitam, o trabalho de conservação das obras de um museu também é essencial. Armas expostas. Uma coisa que a gente tem que fazer sempre é o monitoramento, né? Então, Ariane Soeli Laveso, restauradora do Museu de Arte Contemporânea. A gente se empenhar sempre em estar acompanhando para ter um controle, né, do estado de conservação, se tem alteração dessas peças, como que elas se comportam. É um trabalho que nunca acaba, a gente sempre tem muita coisa para fazer. Por mais que você avance, você sempre tem
um número enorme de coleções de objetos que merecem cuidados. Na verdade, a gente fala muito mais em conservação, não é? Porque o que interessa para a gente é uma outra forma de pensar que às vezes as pessoas não levam em consideração. Que eu vou me aposentar e que depois eu vou morrer, outra pessoa vai vir depois de mim, e depois outra, e aquele objeto vai ficar. Então, quem está de passagem, sou eu que estou de passagem pelo objeto, Cristina não Toledo, é ele que está passando. chefe do Departamento de Conservação do Museu Paulista. Então, a minha obrigação naquele momento é ver como eu posso ajudar esse objeto a continuar existindo, a continuar tendo uma boa condição. Então, muitas vezes, ele precisa só de uma limpeza, muitas vezes ele precisa só de uma embalagem, mas, às vezes, ele talvez precise de uma intervenção maior. Geralmente, a gente fala de restauração. E quando isso é feito, isso só é feito se a gente tiver condições de realmente resolver o problema. A gente não faz uma intervenção grande achando que outra será necessária no futuro. Não, a gente só vai fazer isso se for para resolver o problema de vez. A Lei Federal 12378 de 2010 criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAUBR. E essa lei 12378, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 4, ela estabelece que é a atribuição dos arquitetos, né, e urbanistas às atividades de conservação e restauro do patrimônio histórico, cultural e artístico. Essa decisão é super positiva e ela, na verdade, corrobora uma decisão que já foi atribuída dentro dos conselhos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Isso já vinha desde antes, quando não existia o CAU, que é esse conselho, existia o CREA, que absorvia também todos os arquitetos e urbanistas. Nessa época, existiam câmaras setoriais que definiram, isso tem mais de 15, 20 anos, que definiram que a restauração era uma atribuição exclusiva de arquitetos. No caso, sendo um monumento tombado, como o caso do museu, a complexidade é maior porque, por tombamento, você tem normas internacionais que você tem que respeitar, tanto no desenvolvimento do projeto, como na própria execução da obra. Essas normas são regidas por cartas internacionais. Uma das primeiras cartas produzidas que trata da questão de patrimônio é a Carta de Veneza, é uma carta do início do século XX. A partir daí, outras cartas foram produzidas através de congressos e isso dá um norte científico para que nós possamos desenvolver a nossa atividade dentro do campo da restauração. O direito à cultura, ele é um direito de todos. Então, ele deve ser promovido, garantido, não só pelo Estado, mas também pela própria sociedade. Então, o Estatuto de Museus, ele traz a possibilidade de que esses museus, sendo entidades sem interesse lucrativo, mesmo assim, é muito importante que atuem em colaboração com a sociedade civil. Aí, por exemplo, o Estatuto estimula a criação das associações de amigos do museu, né, que não vão fazer a gestão do museu, mas vão colaborar para a gestão do museu, como se fosse uma gestão colaborativa. Devido a essa situação pela qual o mundo está passando, em consequência da pandemia, os museus estão tendo que se reinventar. De uma certa forma, eles estão mais ou menos numa situação semelhante à nossa, que nós estamos tendo que nos reconstruir depois da tragédia de 2 de setembro de 2018, mas essa ideia é a maneira com a qual se relacionar com o novo público, com o público antigo e com o novo público que você tem que conquistar é um verdadeiro desafio. Os museus mudaram, o acolhimento dos museus está em transformação. Então, essa a reabertura do museu vai deixar isso muito claro, quer dizer, a gente vai poder atender melhor, a gente vai poder atender esse público melhor, com mais conforto, para que as pessoas se sintam melhor dentro do espaço do museu por um período mais longo, não é só uma visita rápida, de repente, que se faz, que se olha, e as pessoas acham que vão uma vez na vida e nunca mais retornam. Não é isso. A gente quer o público ali, o público junto do museu, é para isso que a gente está trabalhando. Que a gente consegue verificar que existe um interesse
vamos dizer, cada vez mais crescente da sociedade pelas suas instituições culturais, em especial as museais. Mas olha, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Cabe a nós, que trabalhamos nessas instituições, mostrar para a sociedade a importância que elas têm e, sobretudo, e agora vai algo que eu tenho que sublinhar, fomentar um diálogo com a sociedade. Então, aquela ideia do museu com as suas peças expostas, e olha, isso aqui é a verdade absoluta, essa não adianta mais, não é assim mais que a gente tem que trabalhar. E sim, promover um diálogo, o encantamento das pessoas por esses objetos maravilhosos que são tão importantes, não apenas para o Brasil, mas para a humanidade. A ideia da gente é que o digital, né, sempre, ou pelo menos nesse momento, traga, né, a curiosidade, traga ao público depois para os museus, para eles verem pessoalmente. Mas são caminhos bastante diferentes, eu diria, né? Acho que a gente está nesse momento de transformação e que hoje em dia a gente tem essas atividades, essas exposições que são complementares. Há exemplo de outros museus. Thales de Barros Paes, gerente da gestão da memória institucional do STF. Nessa forma de comunicar o seu acervo, nós também vamos disponibilizar para o público algo semelhante a um Street View, né, do Google, como as pessoas consigam navegar ali no espaço do museu, para que elas possam ter acesso a esse acervo, mesmo elas estando do outro lado do mundo, elas vão conseguir acessar esse acervo de forma interativa, inclusive. O diálogo da tecnologia com os museus hoje é extremamente importante, né? E essa possibilidade de você visitar um museu virtualmente, isso é fantástico, né? Imagina, hoje a gente está num tempo de pandemia, Janaína onde todos Couvo, nós estamos museóloga. dentro de casa. Eu dou aula de educação patrimonial e para os meus alunos, eu gravo uma videoaula onde eu entro no museu e mostro a eles alguns elementos importantes sobre o patrimônio local, o patrimônio da cidade que eles vivem, sem eles irem. Claro que a experiência é diferente, mas é uma possibilidade. Esse sentimento de pertencimento é fundamental, isso que a gente precisa desenvolver. Da mesma forma, eu tenho que fazer tecnologia, eu tenho que pensar em realidade virtual aumentada, eu tenho que pensar em QR Code, o celular de cima para baixo, ou seja, eu tenho que atrair a atenção desse público da mesma forma com que toda a sociedade atrai essas pessoas. Interesse que deve ser despertado desde cedo. A criança, ela necessita desse contato com esses espaços culturais, né? Como nós temos diferentes museus, memoriais, então são espaços que guardam a memória do lugar, guardam a história, contam essa história a partir dos seus acervos, das suas exposições. Então, a família e a escola têm um papel importante em aproximar as crianças e os jovens desses espaços, porque é parte da história deles. Então, acho que quando você começa a trabalhar com a criança, mostrando a importância desse espaço enquanto um espaço de conhecimento, da história do lugar, você já está trabalhando ali um sentimento de pertencimento, porque a gente já está falando de elementos da cultura do lugar de onde essa criança vive, de onde ela cresce, né? A gente investe muito do nosso trabalho e da nossa dedicação para fazer com que esse patrimônio que é público Tereza Cristina Toledo, seja chefe do acessado Departamento de Conservação então, do Museu isso é muito Paulista. importante que as pessoas tenham em mente. Isso é um patrimônio público, né? Pertence a todos. Então, vamos procurá-lo, vamos conhecê-lo, vamos até ele, porque ele é de todos. Créditos finais. Roteiro e edição Flávia Metzger. Produção Jussiane Matos. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Imagens Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Cláudio Júnior. Montagem e finalização Patrick Gomes e Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Agradecimentos TV Brasil. Audiodescrição visual. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Vazoasa. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.